Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui sob a presidência da doutora Rita, agradecendo aqui imensamente o convite da professora Ana, professor Peixinho. Realmente aqui num tema de arbitragem, a professora Ana, a gente já dialoga bastante aí sobre esse tema, e realmente duas referências aqui em arbitragem, o Peixinho em direito administrativo, e duas referências aqui em arbitragem, a Ana e o Gustavo Fernandes, que tem uma experiência não só teórica, como prática bastante grande e que vão enriquecer bastante aqui o nosso debate. Eu vou fazer aqui uma abertura com alguns temas basilares da discussão entre a arbitragem, sobre a arbitragem e o direito administrativo. E o Gustavo vai dar continuidade a essa discussão. Nós combinamos que a nossa exposição aqui vai ser quase uma exposição conjunta, de maneira dedutiva, indo de aspectos mais gerais para aspectos mais específicos. Bom, em primeiro lugar, o porquê desse tema? Ninguém discute assim muito arbitragem e contratos de franquia, arbitragem e o cabimento da arbitragem nas sociedades anônimas. Porque cabe. Pode ter peculiaridade, sempre vai ter peculiaridade, dependendo da situação, sempre vai ter. Mas cabe. Tem maiores problemas isso. Mas por que tem, da mesma forma no direito do trabalho, na arbitragem no direito do trabalho, é um problema? E por que é um problema a arbitragem no direito administrativo? Porque é um problema, é uma discussão, porque merece um painel específico, a discussão da arbitragem no... Deixa eu marcar a hora aqui para não... A discussão da arbitragem envolvendo conflitos entre o Estado ou seus entes da administração indireta e particulares. Porque entre uma empresa e outra, entre uma pessoa física e outra, entre uma pessoa física e uma empresa, não tem maiores problemas. Mas numa briga entre uma entidade estatal e uma empresa, numa relação contratual entre uma empresa com o Estado, se surgir uma lide, tem discussão sobre se cabe arbitragem ou não, ou até que limite cabe a arbitragem. O direito administrativo, tal como construído nos países latinos, de matriz francesa, foi construído sob a ideia do interesse público e sob a ideia da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Situação diferente dos países anglo-saxões. Dicey, um autor inglês, ele chegou a dizer que a figura do direito administrativo seria uma figura de um direito de exceção, de um direito especial só para um tipo de pessoa, Estado, que seria incompatível com a common law, com o direito comum. Seria um direito especial só para uma pessoa, que daria poderes especiais só para essa pessoa. Depois, o próprio direito anglo-saxão, diante de necessidades práticas que o Estado precisava de realmente ter prerrogativas especiais, foi evoluindo em relação a isso, e hoje se admite um direito administrativo, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, etc. Mas, na origem, o direito administrativo era um corpo estranho na common law e era muito natural nos países latinos. Até por toda uma questão de Império Romano, de uma organização
administrativa e estatal forte. E aí a gente não precisa entrar em maiores detalhes sobre isso. Mas calcado numa ideia de indisponibilidade e supremacia de interesse público. O que é interesse público? É mais ou menos o que estava na lei sendo atribuído ao Estado tomar conta e, de certa forma, também o que o governante definisse como sendo interesse público dentro da lei. É um conceito super indeterminado, inclusive hoje bastante questionado o princípio da supremacia do interesse público por toda a doutrina mais moderna do direito administrativo, mas que aqui não nos cabe entrar nessa discussão, não teríamos tempos para isso. Eu, inclusive, sou um dos que acha que a supremacia do interesse público não só deve ser questionada, como ela seria, inclusive, contra até o princípio da proporcionalidade na Constituição. Mas, hoje, a maioria dos autores mais modernos do direito administrativo, quase a totalidade, entendem isso. Mas, voltando ao nosso assunto. Então, indisponibilidade, vamos até esquecer a supremacia, porque é muito polêmica, mas a indisponibilidade não é tão polêmica assim. Porque toda competência dada ao Estado é dada para ser exercida. É uma função, não é um direito subjetivo. O Estado não tem o direito de desapropriar. O superior não tem o direito de punir um subordinado indisciplinado. Ele tem a função, ele tem o dever-poder. Antes do poder, ele tem até o dever. Em razão de objetivos públicos, vamos esquecer até a palavra interesse público, mas de objetivos públicos, de valores constitucionais, de finalidades legais atribuídas a ele de cuidar. Tanto que essas competências, elas devem ser exercidas de ofício, elas são imprescritíveis, não é porque ele não exerceu que ele deixa de poder exercer, etc. Ele não pode alienar, não pode vender. E a arbitragem, ela se coloca não só em relação ao direito administrativo, mas em relação ao direito em geral, como isso não só no Brasil, aí depois o Gustavo pode até entrar em maiores detalhes ou correções sobre isso, mas de maneira geral no direito comparado, a arbitragem não é para tratar de direitos que sejam indisponíveis. A arbitragem é para tratar de direitos disponíveis. A própria lei da arbitragem fala disso. Deixa isso claro. E mesmo quando não fala, a própria teoria da arbitragem parte um pouco desse pressuposto, que tem a ver com uma ideia da arbitragem ser uma solução negociada de conflitos. Um pouco contraditória com a ideia de que arbitragem e jurisdição igual ao judiciário, que não é negociação. Se não é negociação, por que os direitos indisponíveis não podem estar sujeitos à arbitragem? Se a jurisdição como o judiciário. Acho que é um pouco contraditório quem defende que a arbitragem não é negociação, não tem um conteúdo negocial na sua adoção, que é puramente jurisdicional, mas admite que realmente ela não é vocacionada para direitos indisponíveis. Se ela é jurisdição, então por que não envolver também direitos indisponíveis? Bom, mas aí seria uma questão, até uma discussão mais geral sobre arbitragem. Então, com base nesse raciocínio,
fica complicado você tendo competências administrativas são de exercício indisponível. Né? Os interesses destinados à administração são indisponíveis. Os valores, etc., as competências. Então, não pode ser sujeito à arbitragem. Esse é o primeiro raciocínio que veio. Só que a gente deve ver o seguinte, que essa ideia de indisponibilidade de interesse, ela foi cunhada tendo em vista as relações privadas. Isso é muito comum no direito administrativo. O direito administrativo, as discussões sobre o direito administrativo, muitas vezes elas pegam emprestadas do direito civil algumas categorias de difícil adaptação ao direito público. Por exemplo, a teoria dos bens do direito civil é extremamente incompatível com o direito público. Apesar do Código Civil falar de bem público, da maioria dos manuais de direito administrativo falarem lá de se referirem ao Código Civil, bem público, é muito diferente. Os bens públicos, eles se regem muito mais pela finalidade do bem. O proprietário do bem público é muito mais a finalidade do bem do que quem está no RGI. Por exemplo, quem é o dono de um carro-pipa? É o serviço de saneamento ou em quem o carro-pipa está no DETRAN? Registrado no DETRAN. Isso aconteceu quando teve a passagem da SEDAI para Prolagos, na região dos lagos. Um monte de dívida da SEDAI iam lá penhorar um carro-pipa da SEDAI. Só que esse carro-pipa, como estava afetado ao serviço de saneamento, não estava mais com a SEDAI há muito tempo. O carro-pipa estava no nome da SEDAI, mas ele vai com quem tiver o serviço, ele é do serviço, ele não é da SEDAI. Está registrado o nome da SEDAI. Pelo critério civilista, ele era da SEDAI. Aí um monte de juiz do trabalho penhorando o carro, a Prolagos chegava lá e dizia, não, a SEDAI deixava penhorada, fica à vontade. E a Prolagos vai dizer, não, esse carro está em nome da SEDAI, mas esse carro é afetado ao serviço público, assim, materialmente ele não é da SEDAI, nem meu. Ele é do serviço. Então, tem essas características, não se acomoda bem. A mesma questão, o conceito de disponibilidade de direito, de disponibilidade de bem, de disponibilidade de interesse, ele é um conceito muito civilista. O que é esse conceito no direito civil? É o conceito de você poder alienar, basicamente. É o conceito de você poder livremente dispor do seu bem, do seu patrimônio. O que não é livremente disponível no direito civil é o bem do coratelado, é o bem do tutelado, é o direito de personalidade, é o direito ao nome, é a autoria de uma obra musical. Isso tudo é indisponível. Isso não pode ser negociado, pode ser alienado. Se nós formos levar isso para o direito administrativo, não sobra praticamente nada. O que a administração pública pode dispor livremente? Eu sou procurador do Estado, eu estou com uma caneta minha aqui no bolso. Se eu quiser, eu dou ela de presente, eu jogo ela no lixo, eu quebro ela. Agora, se essa caneta que eu tivesse no bolso aqui, se eu tivesse lá na procuradoria, pegasse uma caneta, eu não podia dar de presente essa caneta, eu não podia vender essa caneta, eu não podia quebrar essa caneta, jogar ela no lixo. É indisponível essa caneta.
Eu teria que aprovar uma lei me autorizando a dispor dela. Só a partir dessa lei ela seria disponível. E dentro das condições estabelecidas na lei. Por quê? Aí vem um conceito até do que é a diferença entre administrador e dominus. O dominus, naturalmente, via de regra, ele pode administrar também, a não ser quando ele é incapaz. Mas quem só administra não expõe. Ele tem poderes de mero administrador. Então, por definição, o administrador público, como qualquer pessoa que é mero administrador, não dispõe, não tem capacidade de disposição de nada. Então, consequentemente, ele não poderia colocar nada em arbitragem. Né? Vamos imaginar no direito privado, né? Alguém que seja meramente administrador dos bens, né? Aquele milionário português que tem os bens no Brasil, o cara é mero administrador. Ele pode escolher aqui de colocar em arbitragem? Não pode. Só se tiver uma procuração específica para isso. No direito administrativo, essa procuração específica do dono do patrimônio, quem é o dono do patrimônio? É o povo. Essa procuração específica, entre aspas, seria uma lei. No direito privado, geralmente é um alvará judicial. Tá certo? Bom, mas esse tipo... Então, o que a gente vê é que esse conceito de disponibilidade do direito civil, ele é impraticável no direito administrativo. Com isso, eu não estou querendo dizer que a arbitragem ela é impraticável no direito administrativo. Com isso, eu estou querendo dizer que nós não podemos partir dos pressupostos civilistas para interpretar a disposição da lei que trata de interesses patrimoniais disponíveis para o direito administrativo. Ou seja, o mesmo vocábulo, a mesma expressão adotada na lei deve ser interpretada de uma maneira para as relações regidas pelo direito privado e a mesma expressão deve ser interpretada de outra maneira, de uma maneira adaptada para as relações regidas pelo direito público, sob pena dela ser totalmente ininteligível. Da mesma maneira que o juiz do trabalho, lá da região dos lagos, quando foi apresentada essa questão para ele, ele teve que pegar a lei dos registros públicos e interpretar a lei dos registros públicos e dizer, não, realmente está registrado no nome da pessoa, nesse caso aqui não tem nada a ver. O que interessa é em quem está o serviço. No direito público, o direito público exige uma outra lógica hermenêutica para essa situação, da mesma forma que a interpretação dessa expressão adotada pela lei de arbitragem, que é interesses patrimoniais indisponíveis não podem ser sujeitos à arbitragem, deve ser sujeito a uma outra hermenêutica. Não adianta a gente transpor os critérios de indisponibilidade do direito civil para o direito administrativo. Até porque, se nós formos transpor, toda gestão administrativa seria ilegítima. A administração não poderia celebrar contrato para nada. Ela não poderia comprar bens. Ela está negociando, de alguma maneira, ela está abrindo mão do seu poder de desapropriar. Ela não poderia alugar bens, ela tinha que fazer requisição administrativa. Ela tem esse poder. Como que ela está dispondo do seu poder de fazer requisição administrativa? E tá abrindo licitação para celebrar aluguéis? Por que ela não está desapropriando carros e está comprando carros para os seus servidores usarem? E a administração, no dia a dia, celebra
muito mais contrata do que ela desapropria e faz requisição administrativa. Ela abre mão no seu poder. Então, nós temos que ver a disponibilidade da administração pública de uma outra maneira. Antes de eu sugerir que maneira seria essa, quero abrir um parênteses para uma doutrina que eu acho que teve um papel histórico importante, no sentido de tentar abrir uma brecha para a arbitrabilidade nas relações com a administração pública, que foi a diferenciação entre interesse público primário e interesse público secundário, mas que eu não acho procedente. Essa categoria foi cunhada por um italiano, Renato Alessi, trazida para o Brasil pelo Celso Antônio Bandeira de Mello e colocada em relação à arbitragem, principalmente pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Qual é a ideia do Renato Alessi? Renato Alessi, aliás, é um caso curioso de um administrativista italiano muito mais popular no Brasil. Ele é excelente, mas ele é muito mais popular no Brasil do que na Itália. Ele distinguiu dois tipos de interesse público. Mas ele só classificou, ele não disse que um era mais importante do que o outro, não fala nada disso. Ele só quis organizar. Falou, tem um interesse público primário e um interesse público secundário. O interesse público primário é o de satisfação material dos objetivos do Estado. E o interesse público secundário é o interesse público patrimonial do Estado. São interesses meios do Estado para atingir as suas atividades fim. Então, vamos dizer, a alocação de um bem dominical que não tem utilização é um interesse secundário, que é só arrecadação de dinheiro. Já o funcionamento de uma escola é um interesse público primário. A aplicação de uma multa é um interesse público primário. E aí, passou-se a defender o seguinte, olha, a arbitragem, essa questão do interesse público, só é disponível o patrimonial, o interesse público secundário, o primário não, mas aí o secundário pode ser objeto de arbitragem. Isso vem lá atrás da classificação dos bens públicos. Se falava, quais são os bens públicos? Bem público de uso comum do povo, tipo praça, rua, bem público de uso especial, tipo universidade, hospital, que tem um uso específico para um serviço público setorial, e bens dominicais, que aí falavam lá antigamente, tipo na época do Dom Pedro II mesmo, de bens do patrimônio disponível. Por que falavam do patrimônio disponível? Porque ele não tinha afetação. E como não tinha afetação, ele poderia ser alienado sem precisar ser desafetado antes, por causa disso. Mas há muito tempo já tem no ordenamento jurídico previsão de que todos eles precisam de lei para poderem ser alienados, pelo menos os bens imóveis, mesmo os dominicais. Então essa é uma classificação lá da época do Cretela, que nem procedia mais muito. Mas eu acho que vem daí esse conceito. Mas se nós formos ver, ele não existe na prática, essa identificação dos interesses patrimoniais, direitos meramente patrimoniais do Estado, serem disponíveis. Primeiro porque essa diferença é extremamente difícil de ser feita. Por exemplo, vários decretos, vários contratos dizem que reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão é disponível, pode ser objeto de arbitragem. Só que reequilíbrio econômico-financeiro pode ser feito de várias formas.
pode ser feito mediante indenização, aí seria disponível, nesse sentido que eles falavam, né? É dinheiro. Mas também pode ser feito reduzindo investimentos. Por exemplo, diminuindo a periodicidade com que o ônibus vai passar numa área carente de transporte. Prorrogando o contrato, dizendo que o metrô não vai ter mais ar-condicionado. Por exemplo, qualidade do serviço, que seria interesse para o primário. Sim. Né? Então, assim, reequilíbrio econômico, como? Reequilíbrio econômico financeiro é sempre secundário? É sempre meramente patrimonial? Não. Depende. Né? E aí, o secundário ele é instrumental ao primário. Se você pede o dinheiro para fazer o primário, então assim, eles são imbricados. Então, e sobretudo, mesmo que ele seja puramente financeiro mesmo, o interesse meramente financeiro pecuniário do Estado é disponível? No sentido civilista? E no sentido que quase coloquial, a administração ela pode abrir mão de patrimônio público, pecuniário, interesse de arrecadação pecuniária, super pecuniário meramente, né? O Estado pode deixar de cobrar um tributo, pode dar isenção, assim, não paga não, está perdoado. Né? Pode abrir mão de receita, pode doar, sair doando, bem dominical. Também não é disponível, não tem nada de disponível. Precisa de lei para isenção, precisa de lei para vender, para doar bem dominical, nem com lei. A não ser casos muito específicos, se for para uma entidade sem fins lucrativos, que tem uma série de requisitos muito específicos. Então, assim, esse critério do interesse secundário ser disponível, eu não concordo. Eu concordo com um critério que está se consolidando mais, de que no direito administrativo o sentido de disponibilidade é o equivalente, que isso configura a prática da gestão pública, é o equivalente à contratuabilidade. É o equivalente à contratuabilidade. Da mesma forma que a gente estava falando, olha, né, se a gente fosse levar a indisponibilidade a esse ponto, o Estado não poderia celebrar contrato. Aliás, lá atrás, o Eli Lopes Meireles ele defendia que o Estado não poderia celebrar contrato de concessão, de locação, hoje na prática isso é totalmente ultrapassado, mas ele defendia que o Estado não poderia celebrar contrato de locação porque ele estaria abrindo mão das prerrogativas de poder público de uma concessão de uso. E isso hoje, o Estado celebra contrato de locação à torta e direito. Vocês veem que isso teria até um precedente dogmático para isso. E a gente partindo para a contratuabilidade, aí e o Estado ele abre, ele negocia, ele faz modelagem, né? Num contrato de concessão, o Estado teria milhares de tipos milhares eu não digo, mas dezenas pelo menos de tipos de modelagem diferentes. Agora, alguns tipos de atividade seriam de mais difícil negociação, como questões de aplicação de sanções, exercício de poder de polícia, policiamento. Essas questões já estariam um pouco fora da contratuabilidade e, consequente, arbitrabilidade. Agora, questões como reequilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, nós sairíamos dessas sinucas de bico, de reequilíbrio econômico-financeiro. Patrimonial, porque sempre as teorias majoritárias, a letra da lei e as teorias majoritárias até hoje sobre a arbitrabilidade envolvendo a administração pública não dão a segurança jurídica que a arbitragem necessita para florescer definitivamente nas relações envolvendo o Estado.
Não adianta botar no decreto lá, reequilíbrio econômico-financeiro. Basta o representante do Estado dizer, poxa, mas reequilíbrio econômico-financeiro, qualquer livro sobre concessão de serviço público vai dizer, o reequilíbrio econômico-financeiro pode se dar de 1000 maneiras. Inclusive, na remodelagem dos investimentos na qualidade do serviço. Todo livro brasileiro, francês, espanhol, italiano, português de serviço público vai dizer isso. Então vai ser um argumento. Já se a gente partir para o critério da contratuabilidade, não. Tudo isso sempre pode estar no contrato. Sempre pode estar na licitação. Agora, então, com a customização da alocação de riscos, que a lei das PPPs consagrou mais ainda, que nas novas redações da lei de concessões está que na recém-editada MP da liberdade econômica, da MP da tal da liberdade econômica, nas alterações ao Código Civil, coloca de maneira expressa a possibilidade de customização e delegando às partes a especificação da alocação de riscos, isso tudo é contratualizável. Então, sairia dessa zona de sempre poder ter alguma discussão. Então, eu acho que o critério da contratualização é um critério muito mais certo, definido e mais harmonizado com as características do direito administrativo, sem se precisar fazer aí uma mixagem muito ruidosa do conceito de disponibilidade civilista para o direito administrativo. E só uma nota para problematizar mais a questão: a nova redação da LINDB e a tendência do direito administrativo à consensualidade está admitindo a negociação, inclusive no exercício de poderes públicos unilaterais de ius imperi tradicionais, no exercício de poder de polícia, celebração de acordo de leniência, termos de ajustamento de conduta, desde da lei de ação civil pública, né? Então, eu acho que defender a contratuabilidade é aquela coisa que a gente fala, você nem queria avançar muito, né? Tipo, dá vontade de nem falar nada, né? Tipo, primeiro vamos avançar na contratuabilidade, depois a gente avança no próprio critério da contratuabilidade, né? Mas, se a gente for, como dizia o Diogo, né? Lançar, eu falava, jogar lanças na África, né? Se a gente for jogar lanças na África, a gente pode até, olha, o próprio critério de contratuabilidade, negociabilidade, consensualidade está indo até nos poderes mais tradicionais de ius imperi do Estado. Negociando sanções, negociando interdições, até no direito penal. Pois é. Quiçá para administrar, para negociar a aplicação de multa a posto de gasolina. Pois é. Então, a gente aí, consequentemente, teria um âmbito de arbitrabilidade, e eu sei que há, no seio de algumas agências reguladoras, pelo menos o desejo de se discutir a adoção de arbitragem nessas searas. De alguma maneira, até inspiradas na arbitragem, que em Portugal, por exemplo, já se adota em matéria tributária, tentando aí se adotar alguma tendência nesse sentido. E aí esse critério da negociabilidade acabaria também deixando de caber em pé um pouco o pessoal do direito do trabalho, né? Porque se a negociação no direito do trabalho é cada vez também mais permitida, tudo que seria negociável, a gente ia no direito do trabalho e veria o que é negociável e o que não é. Como assim é indisponível se é negociável? Então vamos pegar o que é negociável,
o que é contratualizável e vamos permitir a arbitragem. Mas isso aí já é outra discussão. Então, eram essas aí as discussões que eu queria levantar aí para o Gustavo dar as suas críticas com muito mais sabedoria. Obrigado.